Além de criar, que é fazer a inserção na minha base de dados aqui no caso que nós vimos, além de ler, que é o read, que é fazer a consulta para a exibição dos dados, nós também temos as opções de atualizar e apagar. Para atualizar os dados ou editar, eu criei esses links aqui de edição. Se eu clico neles, eu sou redirecionado para uma página chamada editar e ela vai editar os dados de acordo com o ID do usuário. E olha que ele já está escrevendo aqui o nome do usuário e o e-mail dele na tela. Eu não coloquei para edição da senha, tá? Não é necessário. Vou voltar aqui. Então, se eu clicar em qualquer um desses, ele vai abrir exatamente os dados de acordo com o ID. Como é que isso funciona? Primeiro, aqui no nosso dashboard, vejam que na linha de edição eu tenho o seguinte. Quando eu clicar nesse botão, eu sou redirecionado para uma página chamada editar.php e que ela vai ter um ID de acordo com o ID do usuário que eu consultei lá no meu banco. Então, se eu posicionar a seta ali em cima, na barra lá embaixo aparece localhost 8000 /CRUD editar.php interrogação ID 1. E se eu posicionar nos outros, aparece lá ID2, ID3, ID4, ID5 e assim por diante. Então, se eu clicar nesse botão, eu vou para a página editar. Vou abrir meu explorador e abrir essa página editar. Vejam que a página editar, ela basicamente é uma página HTML com os códigos bem parecidos com o formulário lá do cadastrar. Bem parecidos mesmo, tá? O que vai ter de diferente é o nome do botão, que é o BT editar, e também que a gente vai ter um bloco de código aqui em cima. Eu vou chamar minha conexão, vou verificar se eu tenho um ID. Se eu tiver um ID, vou pegar esse ID, vou fazer aqui uma consulta no meu banco de dados para pegar os dados, o ID dos usuários, o nome, o e-mail da minha tabela usuários de acordo com o ID que foi selecionado, vou armazenar no resultado e vou criar um array associativo chamado dados. Aqui eu não preciso usar a estrutura while, porque eu só vou receber um array associativo de um usuário, porque a consulta aqui, o select, vai ser feito de acordo com o meu ID específico. E para eu escrever o resultado desses dados, eu tenho que escrever dentro do formulário. Observe que quando eu clico, já aparece aqui dentro o nome e o e-mail. Mas como é que os dados foram aqui para dentro? No nosso formulário, é importante que a gente utilize a propriedade value, que significa valor, e a gente use lá o código PHP para poder escrever o dado do nome que veio lá do meu array associativo chamado dados. Eu fiz isso aqui no nome e fiz isso aqui também no e-mail. Além desses dois campos, é importante que eu tenha esse campo aqui chamado input type hidden, que significa oculto. Ele vai ter um name chamado ID, ele vai armazenar como value justamente o ID do meu usuário ativo, que é esse usuário aqui. Então, se eu for aqui e mudar para text, salvar e atualizar, observem que vai aparecer aqui o ID do meu usuário. Eu vou voltar lá e vou escolher um outro aqui, por exemplo, a Maitê. Observem aqui, Maitê é o ID 3. Vejam que esse número é exatamente o número que está sendo passado aqui em cima na nossa URL. Vou voltar lá ele para hidden, que é oculto. Então, se eu clicar aqui no usuário para editar, eu posso mudar o nome ou o e-mail, clicar em confirmar, registro editado com sucesso. Observem que agora Ana se chama Ana Maia, tem um e-mail aqui. Posso mudar o e-mail dela também. Ana2, confirmar, observem que ele mudou aqui. Então o processo de edição ele é feito através de uma instrução SQL chamada update. Só que tem um detalhe. Eu falei aqui que é feito o select, mas como foi que foi feita essa atualização? No nosso formulário, o arquivo que é responsável por fazer a atualização dos dados, a edição, é o arquivo chamado update.php. Então eu vou abrir esse arquivo chamado update e vejam que ele vai fazer um processo semelhante ao do create. Ele vai iniciar uma nova sessão para poder armazenar as mensagens, ele vai chamar a conexão e ele vai verificar se a pessoa clicou no botão, no caso aqui é no botão editar. Daí eu vou receber o nome e o e-mail que foram postados, vou receber o ID também e vou fazer a criação de uma instrução SQL de update, que significa atualização. Então, atualizar
da tabela usuários os seguintes dados. Esse set significa configurar, ou seja, atualizar da tabela usuários, configurando a coluna chamada nome, recebendo o nome que foi postado, o campo chamado e-mail, recebendo o dado que foi postado na variável e-mail, onde o ID de usuários foi igual ao ID do usuário que enviou o processo de edição. Daí eu faço a mesma verificação que foi feita lá no cadastro. Se a execução da minha instrução SQL tiver sucesso, exibo a mensagem de êxito e redireciono para o dashboard. Se não, exibo a mensagem de erro e redireciono para o meu dashboard. É importante não esquecer que eu tenho que fechar minha conexão. Então, o editar funciona com o update. Então, se eu vier aqui no editar e mudar o nome, mudar o e-mail e clicar em confirmar, eu estou conseguindo fazer isso porque eu estou utilizando, ao clicar no botão confirmar da edição, o formulário é processado pelo arquivo chamado update e ele faz a execução da instrução de update que vai fazer o U do nosso CRUD. Vou fechar aqui. O processo de deletar ele funciona de forma semelhante, só que tem alguns detalhes. Quando eu clicar no botão de deletar, eu não posso simplesmente executar diretamente a função, porque pode ser que a pessoa tenha clicado sem querer. Então o que foi que eu fiz? Quando eu clico aqui no botão, ele vai exibir uma janela para mim. Essa é uma janela modal que a gente cria utilizando o Bootstrap. Então, lá no meu arquivo dashboard, observem aqui que na linha do botão de deletar, eu tenho as seguintes informações. Quando eu clico no botão deletar, eu sou redirecionado para um arquivo chamado deletar.php e eu passo um ID de acordo com o ID do usuário que eu consultei lá no meu banco. Eu preciso passar essas duas instruções aqui que o Bootstrap solicita. DataBS toggle modal, DataBS target. Aqui eu passo o nome da minha janela modal, que vai ser example com um número, no caso aqui o número do ID. Aqui abaixo eu tenho o código modal. Deixa eu fazer Ctrl B para poder ficar mais fácil de visualizar. Esse código modal eu peguei lá do Bootstrap. Ele vai até essa parte aqui. Ele vai da linha 106 até a linha 127. Então aqui nesse modal, o que eu tenho basicamente que me preocupar é com esse ID. Esse ID ele tem que ser único. Então cada linha dessa vai gerar uma janela modal daquela. Como é que ele vai saber que é a janela modal do ID1, do ID2, do ID3? Então eu tenho que deixar aqui no final de example modal, eu tenho que escrever também qual é o ID que eu estou selecionando. Então basicamente eu preciso informar esse ID aqui. Esse ID aqui tem que ser igual ao dado que está aqui nesse data target. Aqui embaixo eu tenho o título da minha janela modal, que é esse aqui. Aqui um pouco mais para baixo eu tenho o conteúdo que vai aparecer dentro da minha janela modal, que é esse aqui. Observem que eu estou escrevendo a seguinte mensagem: você deseja apagar o registro, e aí eu coloco o número do registro, tá? E eu tenho dois botões, o botão não e o botão sim. O botão não, ele cancela essa janela, que é esse botão aqui, ó. Então ele tem como função, se eu clicar aqui, ele vai cancelar essa janela. Então se eu clico lá no excluir, se eu clicar aqui no não, ele cancela a janela. Então o mesmo ele faz para qualquer outra janela. E aqui eu tenho um botão chamado sim. Esse botão sim, ele precisa passar uma informação importantíssima para mim, que é o ID da linha que eu estou querendo apagar, que é o ID do registro que eu quero apagar lá no meu banco. Então eu criei aqui um formulário com um action apontando lá para o arquivo deletar.php, usando o método post. Criei um input oculto com o name ID, passando o ID que eu estou selecionando. Esse meu botão sim, ele é um botão do tipo submit, tá? E ele se chama BT apagar. Então ele é que vai confirmar o processo de apagar. Então se eu clicar aqui no sim, eu vou ser redirecionado para o arquivo lá de deletar. Observem que apareceu a mensagem, ele conseguiu apagar com sucesso. Vou fazer aqui de novo. Se eu clicar, ele vai redirecionar para o arquivo deletar.php, que está lá dentro de ações. Então, deseja apagar o registro 4? Sim.
registro apagado com sucesso. Observem que agora eu só tenho 3 registros aqui. Vou apagar mais um. Se eu clicar aqui, confirmar no sim, observem que eu só tenho 2. A mensagem vai sumir depois. Se eu voltar lá no meu MySQL Workbench, der uma atualizada aqui, ó, clico na minha linha de instrução, mando executar ela, observem que eu só tenho 2 registros, porque eu já apaguei todos os outros. Vou lá fazer só mais um cadastro. Vou criar a senha, cadastrar, observe, cadastrado com sucesso, está aqui, ó, agora MyTMaia tem o ID 6. Se eu for no meu MySQL Workbench e mandar atualizar, observem que está tudo funcionando. Então nós vimos como trabalhar o processo de CRUD. Eu passei para vocês todos os arquivos, vocês podem copiar aí para o projeto de vocês e fazer os testes. Caso não tenham dúvidas, basta mandar por e-mail ou lá nos comentários que eu posso responder para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!